E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! A história começa no norte da Austrália, onde o casal Miyuki e Akito estão explorando uma área florestal. O sinal está ruim e Miyuki não consegue usar o GPS, mas não quer admitir que se perdeu. Cada um acha que o caminho certo é numa direção diferente e os dois acabam discutindo. Akito decide seguir adiante e Miyuki teima em ficar onde está, mas logo o medo fala mais alto. Ela vai atrás dele e chama seu nome, já um pouco preocupada. Quando Akito começa a gritar, ela corre para ajudá-lo e cai no mesmo buraco que ele, machucando a perna. Os dois estão na beira do que parece ser um lago subterrâneo e Akito está desacordado. Então Miyuki escuta um barulho, como algo estivesse se movendo na água. Com muito medo, ela começa a chorar mais baixo e tenta içar o corpo para fora. Infelizmente, a criatura dá o bote antes que ela possa fugir. A cena muda e conhecemos o casal Jennifer e Eric. Eles estão indo viajar com os amigos e Eric está terminando de pôr as coisas no carro enquanto Jennifer está secretamente bisbilhotando o celular dele. Quando ele pergunta se ela viu seu telefone, ela diz que não e depois finge que o encontrou no sofá. Victor e Yolanda são o outro casal que acaba de chegar. Os quatro pegam a estrada e param num bar para encontrar o último integrante do grupo, um rapaz chamado Cash. Foi ele quem escolheu o destino da viagem, uma caverna quase totalmente inexplorada. Cash garante que ela não está em nenhum guia de viagem e por isso poucos estiveram lá. Isso não agrada muito a Victor, mas Eric diz ao amigo que não há perigo. Sozinhas no balcão, as duas mulheres conversam sobre os maridos. Jennifer revela suas suspeitas de infidelidade, e Yolanda conta que está grávida, mas ainda não disse nada a Victor. Depois da diversão no bar, todos vão para os quartos e Victor conversa com a esposa, sugerindo que desistam da viagem. Ele não está muito confiante e prefere um passeio mais tranquilo. Mas Yolanda lembra que ele prometeu aproveitar a vida ao máximo quando venceu o câncer recentemente. Ele acaba concordando e a viagem começa no dia seguinte. Cash explica que encontrou a caverna por acaso durante as buscas por um casal de turistas japoneses. Seus comentários inconsequentes só fazem piorar o receio de Victor e quando Yolanda fotografa um crocodilo, Jennifer também começa a se preocupar e pergunta se há muitos por ali. Tentando tranquilizar os amigos, Cash mostra que trouxe uma arma. Mas seu jeito irresponsável de sacudi-la na cara dos passageiros acaba piorando a situação. Ele diz que não está carregada e que as balas estão no porta-luvas, mas não pede desculpas. Chegando ao destino, Eric mostra a ele um alerta climático e Cash diz que não há problema, pois a tempestade está indo para o sul. Nenhum dos dois divide essa informação com o resto do grupo. Alguns metros adiante, eles chegam ao enorme buraco e começam a vestir o equipamento. Sendo o mais experiente do grupo, Eric é o primeiro a descer. Victor e Yolanda são os próximos, deixando Jennifer e Cash por último. Não há muito para ser visto lá dentro, mas a esperança dos aventureiros é que haja conexões com galerias subterrâneas ainda não descobertas. Yolanda encontra o que parece ser uma passagem estreita e mais uma vez Eric vai na frente. Cash é sempre cavalheiro e deixa que todos passem, mal disfarçando a covardia. Enquanto isso, o céu se enche de nuvens carregadas e uma ventania começa lá fora. Vendo que a passagem realmente leva a um longo túnel, Eric se empolga com a descoberta e Yolanda fica curiosa para saber até onde vai. Victor e Jennifer não compartilham o entusiasmo e estão cada vez mais apreensivos. Então Cash ilumina algo estranho que parece ser os restos de um bode. Ninguém consegue explicar como aquilo foi parar lá embaixo. Alguns passos adiante eles encontram um fio de água correndo pelas rochas e Cash diz que deve estar vazando de outro lugar. A essa altura, a tempestade já está bem em cima deles e começa uma chuva muito forte. Os exploradores atravessam um trecho mais estreito até chegar a um lago subterrâneo. Todos se admiram com a beleza daquele santuário inexplorado. Enquanto Yolanda se esgueira pelas laterais com Jennifer e Victor, Eric e Cash entram no lago. A água está batendo na cintura deles, mas alguns desníveis do fundo quase fazem Eric cair. Na extremidade oposta há mais um fio de água e Eric estranha que esteja correndo tão rápido. A bateria da luz principal acaba bem nesse momento, deixando a caverna no escuro. Cash fica inconformado quando Eric decide voltar, preocupado com as goteiras. Assim que os dois entram na água de novo, Jennifer escuta algo borbulhando e ilumina o lago com a lanterna. Vendo algumas marolas suspeitas, ela avisa que há algo ali com eles. Porém, ninguém a escuta, pois agora uma vibração intensa está se espalhando pelas rochas. A onda chega com força pelo túnel, derrubando todo mundo na água e aumentando o nível do lago drasticamente. Eles começam a gritar e se apressam para subir nas rochas laterais, ficando ilhados no fundo da caverna. Ainda por cima, Cash diz que perdeu a mochila com as chaves do carro. Passado o susto, o grupo começa a planejar meios de sair dali, pois agora a passagem por onde entraram está submersa. Eric diz que é só por um trecho, e é possível mergulhar até a parte do túnel que fica acima da água. Jennifer se apavora com a ideia de ficar debaixo d'água numa caverna assustadora e prefere esperar que a água desça. Porém, Eric ilumina a pedra bem à frente deles.
mostrando que o nível da água não parou de subir e só vai ficar mais difícil sair dali conforme o tempo passa. Apesar de entender o problema, Jennifer ainda tem muito medo de entrar na água, principalmente quando lembra que tinha visto algo suspeito. Além de tudo isso, eles ainda precisam achar a mochila de Cash, ou não terão como sair da floresta depois. Enfim, todos se convencem de que não há outra forma. Quando Eric entra no lago, vemos que agora a água bate no pescoço dele. Os outros o imitam, seguindo em fila até o lado oposto. É então que Victor vê um objeto boiando não muito longe dele e percebe que é a mochila. Ele avisa que vai pegá-la enquanto os outros chegam à boca do túnel. Eric planeja nadar pela passagem e voltar em seguida para verificar se a travessia é segura antes que todos entrem. Pelos seus cálculos, serão no máximo 15 segundos debaixo d'água. Ele está prestes a entrar quando Victor dá um grito. Yolanda começa a chamá-lo e ilumina a superfície do lago, mas ninguém responde e ela não vê o marido em lugar nenhum. Muito aflitos, os outros começam a procurá-lo também. Ele ressurge de repente, mas é puxado para baixo logo em seguida. Tudo acontece muito rápido e ninguém consegue ver o que está atacando Victor. Eric manda que todos saiam da água imediatamente. Cash e Yolanda sobem por um lado enquanto Jennifer e Eric ficam na margem oposta. Yolanda começa a chorar ao ver uma pessoa boiando perto dela, com muitas partes faltando. Mas quando Cash puxa o corpo, ela vê que não são as roupas do marido. Logo em seguida, Victor começa a gritar e todos o iluminam com as lanternas. A água está toda vermelha ao redor dele, mas ao menos parece que agora o animal o largou. Ele consegue se aproximar da borda com braçadas sofridas, e Eric vai ao seu encontro para ajudar. Nesse momento, Jennifer vê o crocodilo vindo e começa a gritar. Os dois nadam o mais rápido possível e conseguem escapar, mas Victor está muito mal e o kit de primeiros socorros não vai ser o suficiente. Jennifer diz que ele precisa ser levado a um hospital o quanto antes. Eric então decide que ele e Cash vão nadar até onde haja sinal e chamar o resgate. Cash fica estupefato com a ousadia do amigo de incluir seu nome numa ideia tão arriscada. Eric nem responde e ainda diz que depois de usar o telefone, os dois vão pegar a arma e descer de novo para liquidar o crocodilo. Cash responde com uma risada nervosa e se recusa a participar. Mas então Jennifer também diz ao marido que isso é loucura e Eric explica seus motivos. Além da situação de Victor, eles todos estão presos com um animal extremamente territorial que não vai descansar até se livrar de todos. Eles podem estar seguros naquela margem, mas isso não vai durar muito. Ouvindo essas palavras, Cash muda de ideia e propõe uma precaução extra com a ajuda de Yolanda. Ela devolve ao lago aquele corpo desconhecido e todos ficam esperando quase sem respirar. Assim que a fera morde a isca, Eric e Cash aproveitam e entram na água. Apesar do impulso de sair correndo, os dois precisam se mover muito devagar, pois o crocodilo é sensível a vibrações e virá atrás deles assim que notá-las. Bem lentamente, os dois cruzam as metades do lago e se encontram no meio. O mergulho realmente é curto e eles logo conseguem tirar a cabeça da água. Eric fica em estado de alerta ao ver bolhas na superfície que somem de repente. Então Cash dá um grito e diz que sentiu alguma coisa, mas Eric mergulha para checar e não vê nada. Enquanto isso, Victor começa a sofrer um ataque de asma e sua bombinha está na mochila da esposa, na outra margem. Mesmo tentando seu melhor arremesso, Yolanda falha terrivelmente. A bombinha cai bem no meio do lago. Ela vasculha a mochila caso tenha trazido mais uma, mas descobre que não. Victor está respirando com muita dificuldade e Yolanda não aguenta ver o sofrimento dele. Ela decide entrar na água para pegar a bombinha. Jennifer pede que ela não faça isso, mas percebe que é inútil e então ajuda a iluminar o caminho. Assim que ela pega a bombinha, as duas escutam o barulho de água respingando no fundo da caverna. Jennifer vê que o crocodilo já está muito perto para que Yolanda possa correr até a margem e por isso manda que ela fique imóvel. Ele passa rente a ela e abocanha o resto do corpo que ainda estava boiando por ali. Yolanda sai em disparada e Jennifer agarra seu braço puxando a amiga para cima. Ela aplica a bombinha depressa e Victor volta a respirar normalmente. No túnel, Cash e Eric chegam à passagem estreita por onde entraram. Dessa vez, o trecho submerso será um pouco maior e Eric diz que pode ir sozinho, mas Cash responde que não vai deixá-lo ficar com toda a glória. Com um aperto de mão que pode ser o último, eles prendem a respiração e mergulham. Para o completo horror da dupla, não há nenhuma abertura para o outro lado, pois a força da água deslocou algumas das rochas, bloqueando a passagem. Eles até tentam liberar a saída, mas as pedras nem se mexem. O caminho de volta ao lago não é tão tranquilo quanto a ida, pois o nível da água está bem mais alto e agora há mais trechos submersos. Num deles, Eric fica com o pé preso numa pedra e não consegue chamar Cash. Ele puxa a perna com toda a força e quase se afoga antes de conseguir se soltar. Cash já está na parte do túnel que é a mais próxima do lago, esperando por Eric e estranhando a demora. Algo começa a borbulhar de novo a alguns metros de distância. Torcendo para que seja o amigo, ele mergulha para dar uma olhada. Ele não vê nada de início, mas então a boca do crocodilo aparece bem no facho de luz e depois some.
Totalmente petrificado, Cash volta para a superfície e tenta ficar imóvel, até tomar coragem para espiar de novo. O crocodilo o ataca de repente pela direita. Cash grita e tenta se desvencilhar, mas logo desaparece sob a superfície. Em seguida, Eric chega ao mesmo ponto do túnel e começa a chamar o amigo sem resposta. Então ele vê uma luz estranha vindo de dentro da água e encontra a lanterna do capacete de Cash. No lago, Jennifer sente uma brisa leve e começa a tentar descobrir de onde está vindo. Aproveitando o momento a sós, Yolanda conta ao marido sobre o bebê e ele se alegra com a notícia. Seguindo a brisa, Jennifer encontra uma passagem que ninguém tinha visto antes. Ao mesmo tempo, Eric está chegando de volta, cheio de más notícias. Os outros se entristecem ao saber o que houve com Cash, mas quando ele diz que a saída está bloqueada, Jennifer avisa que achou uma alternativa. A fenda é bem estreita, mas pelo menos ainda está totalmente fora da água. Como Yolanda tem mais experiência, ela acompanha Eric e pede que Jennifer fique cuidando de Victor. Pouco depois que os dois entram pela fenda, Jennifer percebe que a água começou a subir mais rápido e está quase chegando neles. Victor está muito fraco e mal pode se mover, mas ela insiste para que ele tente ou os dois vão se dar mal em breve. Para piorar, não há como chegar a nenhum ponto mais elevado sem entrar na água. Com muito cuidado, ela ajuda Victor a entrar no lago e o carrega até a outra rocha, que está um pouco mais elevada. Vendo que a mochila ficou na beirada, ela vai até lá buscar e para subitamente ao ouvir respingos muito próximos. Ela passa a lanterna pelo lago e não vê nada, até que a enorme bocarra se abre bem à sua frente. Jennifer leva um susto tão grande e acaba caindo em cima de Victor, que grita de dor. O crocodilo acaba desistindo e volta para a água, mas isso mostra a Jennifer que não é seguro ficar ali. Aproveitando o embalo, ela atira as coisas na rocha logo acima, sobe até lá e começa a puxar Victor. O animal observa toda essa operação de perto e quase dá o bote enquanto as pernas de Victor estão penduradas, mas ele acaba conseguindo subir sem maiores incidentes. Checando a barriga dele, Jennifer faz uma careta de aflição e então disfarça quando vê que ele percebeu. Emocionado, Victor diz a ela que vai ser pai e que isso é quase um milagre, pois os médicos disseram que a químio provocaria esterilidade. Ao ouvir isso, a expressão de Jennifer começa a mudar, como se desconfiasse de alguma coisa. Enquanto isso, Eric e Yolanda chegam ao fim do caminho e descobrem que também não há como sair por ali. Ela começa a perder as esperanças, mas ele garante que vão achar uma saída de algum jeito. Ainda desconfiada, Jennifer pega a câmera de Yolanda e encontra fotos da amiga com Eric. Quando Victor pergunta se está tudo bem, ela disfarça e não lhe diz nada. Então ele avisa que a mochila com as chaves do carro está na água. Ela pede que ele segure a lanterna e começa a descer. Com muita cautela, ela volta para a beirada de onde eles acabaram de sair e se estica sobre a água para pegar a mochila, mas não consegue alcançá-la. Vendo que não vai ter outro jeito, ela entra na água bem devagar, criando marolas que afastam a mochila mais ainda. Ela consegue pegá-la com mais alguns passos e é então que Victor nota o crocodilo nadando para lá. Na pressa de subir para a beirada, Jennifer acaba escorregando e bate a cabeça numa pedra. Victor se desespera ao ver que ela está inconsciente, além de estirada bem ao alcance da fera. Com um esforço enorme, ele se arrasta até ela e começa a rolar seu corpo para longe da água. Ela recobra os sentidos a tempo de ver o crocodilo saltando para fora da água de repente e atacando Victor. Ele o arrasta para o lago e os dois só reaparecem do outro lado. Jennifer cobre o rosto para não ver o horrível fim de seu amigo. Agarrando a mochila, ela volta para a rocha mais alta e vê uma estranha luz circular aparecer debaixo d'água. Quando os outros retornam, Yolanda pergunta onde está seu marido e Jennifer começa a chorar. Ela fica em choque por alguns instantes, enquanto Eric conta que a fenda não deu em nada. Jennifer perde a paciência e começa a culpá-lo pelo passeio irresponsável. Quando Yolanda começa a soluçar e Eric a conforta, Jennifer pergunta se os dois estão tendo um caso. Yolanda diz que foi apenas um grande erro, confirmando que Eric é o pai do bebê. Jennifer fica devastada, mas prefere voltar ao problema mais imediato e mostra a Eric o círculo iluminado. Ele diz que aquilo é a luz do dia, o que significa que há uma passagem para a superfície. Atirando um objeto naquela direção, ele prova que a água está sendo sugada para fora. Agora os papéis se invertem e Jennifer é a única que quer tentar sair em vez de ficar parada esperando mais um ataque. Os outros dois acabam decidindo segui-la e todos enfrentam mais uma caminhada aterrorizante pela água. Eric fica por último dessa vez, sempre de olho na superfície. Ao ver o perigo chegando, ele manda as duas nadarem rápido e fica para trás. Com uma faca, ele começa a desafiar seu inimigo a atacá-lo primeiro. O crocodilo aceita o desafio e derrota Eric a dentadas. Sem tempo de chorar por ele, Jennifer e Yolanda mergulham no túnel iluminado e vão parar numa outra caverna. Apesar dos sinais medonhos de que é aqui que o crocodilo faz suas refeições, o lugar é bem iluminado e elas chegam à saída sem dificuldade. Finalmente de volta à superfície, não demora até que as duas cheguem ao carro. Yolanda começa um pedido de desculpas, mas Jennifer diz que não é o momento e começa a dirigir. Chegando a uma curva, há uma árvore caída barrando o caminho.
Jennifer não consegue brecar a tempo e o carro vai parar dentro do rio. Quando ela percebe que é o mesmo rio de onde acabaram de sair, o crocodilo já está bem na frente das duas. Yolanda se lembra da arma de Cash, mas até conseguir carregá-la, o alvo já sumiu. As duas ficam olhando ao redor até que o crocodilo pula na janela do motorista. Elas mal se recuperam do susto e já levam outro, pois agora o carro está afundando rapidamente. Depois de várias tentativas, Jennifer consegue forçar a janela para baixo e nada para fora. Yolanda emerge logo depois e diz que machucou o tornozelo. As duas começam a nadar para a margem e vemos que o crocodilo ainda não desistiu delas. Yolanda está com muita dor e a distância entre as duas já é grande quando ela vê o crocodilo. Jennifer alcança a margem e começa a atirar enquanto ajuda Yolanda a sair da água. O crocodilo avança num salto e leva Jennifer com ele para desespero de Yolanda. Depois de ouvir um tiro abafado, ela começa a chorar ao ver a água ficando vermelha. Porém, quem emerge vitoriosa é Jennifer. O corpo do crocodilo boia por alguns instantes antes de afundar e as amigas se abraçam, felizes por ainda estarem vivas.